Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela Igreja. Prestem atenção no que eu irei mostrar para vocês agora, tá? Aqui é o Santo Magistério da Igreja. Eu vou mostrar aqui o que o Santo Magistério fala a respeito do sucessor de Pedro. E eu vou comparar com algumas revelações marianas, essas Marias de hoje em dia, as modernas, né? Que é a Maria da bagaceira. E eu vou perguntar para vocês, tá? Qual igreja, você, aparicionista, você quer seguir? A igreja que anda com Pedro ou a igreja que anda sem Pedro? Parece uma pergunta besta, mas eu vou explicar melhor, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo aqui, é muito importante, tá? Se você quiser contribuir financeiramente, aqui tem o QR Code com o Pix do canal e embaixo está passando a chave Pix, crismacabeus@gmail.com, tem a opção do clube de membros e também tem a opção do Apoia-se, está tudo na descrição do vídeo, tá? Prestem atenção neste documento, tá, de Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja Católica, tá? No seu diálogo, ela diz assim: Filha querida, ao manifestar-te a grande virtude daqueles pastores, quero colocar em evidência a dignidade dos meus ministros. Pelo pecado de Adão, as portas da eternidade fecharam-se, mas o meu filho abriu-as com a chave do seu sangue. Ao sofrer a paixão e morte, ele destruiu vossa morte e vos lavou no sangue. Sim, foram seu sangue e sua morte que, em virtude da união da natureza divina com a humana, deram acesso ao céu. E a quem deixou Cristo tal chave? Claro, ao apóstolo Pedro e a seus sucessores, os que vieram e os que virão depois dele até o dia do juízo final. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro. Nenhum pecado diminui. Do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos, tá? Prestem atenção aqui no que Santa Catarina disse. Ela afirmou, isso aqui é um documento reconhecido pela igreja, tá? Não é uma aparição mariana não reconhecida. Não tem bagaceira aqui. Ela diz exatamente que até o juízo final a igreja sempre vai ter um sucessor de Pedro. E ela diz também que todos esses sucessores, todos eles possuem a mesma autoridade de Pedro e nenhum pecado diminui essa autoridade. Ou seja, se o Papa é bonitinho ou feinho, tem a mesma autoridade de Pedro, mesmo que você não concorde com ele. Ele é o Papa e você tem que obedecer a ele. Isso aqui é um documento reconhecido pela Igreja, tá? E Santa Catarina está afirmando que sempre, até o juízo final, sempre a Igreja terá um sucessor de Pedro. Agora prestem atenção neste documento aqui, tá? Deixa eu colocar um pouco maior ele. Essa é uma encíclica, tá? É do Papa Pio XII. Eu acho que é Mystic Corporis que se chama, tá? Eu não sei pronunciar muito bem em latim, mas prestem atenção aqui no parágrafo 69. Diz assim: é porque este corpo social de Cristo, como acima dissemos, por vontade do seu fundador, deve ser visível. É força que aquela conspiração de todos os membros se manifeste também externamente, pela profissão da mesma fé, pela recepção dos mesmos sacramentos, pela participação ao mesmo sacrifício, pela observância prática das mesmas leis. Prestem atenção nisso daqui, gente. E ainda absolutamente necessário que haja um chefe supremo visível. Vou ler de novo, tá?
e ainda absolutamente necessário que haja um chefe supremo visível a todos, tá? Que coordene e dirija de modo eficaz para consecução do fim proposto à atividade comum. E este é o vigário de Cristo na terra. Este é o vigário de Cristo na terra. Ou seja, o documento está falando que é necessário que sempre haja um sucessor, tá? Um chefe supremo na igreja. E quem é esse chefe? É o vigário de Cristo na terra. Pois que, como divino redentor, enviou o Paráclito, o Espírito de verdade, para que, em sua vez, tomasse o governo invisível da igreja, assim mandou a Pedro e a seus sucessores que, representando na terra sua pessoa, tomassem o governo visível da família cristã. Esse é o segundo documento, tá? Uma encíclica do Papa Pio XII, dizendo exatamente que a igreja... Isso aqui, gente, é uma revelação desde que Jesus, né, disse a Pedro que as portas do inferno nunca iriam prevalecer sobre ela, tá? Há uma revelação em cima disso, dizendo que a igreja sempre vai ter um pastor supremo visível na terra, nunca vai deixar de ter. Esse é o vigário de Cristo, tá? Então são dois documentos aqui. Eu já mostrei Santa Catarina, doutora da igreja, um documento reconhecido, né, no seu diálogo com Cristo. E ela diz que até o juízo final sempre vai ter um sucessor de Pedro. E esse sucessor tem a mesma autoridade de Pedro, mesmo que ele erre. Ele continua tendo a mesma autoridade de Pedro. E aqui está falando exatamente isso. Veja, um documento está corroborando com o outro. Vou mostrar para vocês agora um terceiro documento da igreja. Esse aqui é o Pastor Aeternus, acho que é assim que se pronuncia, tá? Foi escrito pelo Papa Pio IX, dessa vez, né, em razão do Concílio Vaticano I. Prestem atenção aqui, eu vou tentar ler todo esse parágrafo aqui. Diz assim, ó: segue-se que quem sucede a Pedro nesta cátedra, em virtude da instituição do próprio Cristo, obtém o primado de Pedro sobre toda a igreja. Portanto, o que a verdade dispôs não põe, e o bem-aventurado Pedro, perseverante na força que recebeu de pedra inatacável, nunca tirou a mão do leme da igreja. Ou seja, sempre a barca de Pedro, que é a igreja, vai ter um sucessor de Pedro no leme. Tá? Continuando, diz assim: esta é, portanto, a razão pela qual as outras igrejas, isto é, todos os fiéis de todas as partes do mundo, tiveram que se referir à Igreja de Roma por sua posição de preeminência de autoridade, para que nesta sé, da qual eles derramar todos os direitos da comunhão divina, foram articulados como membros ligados à cabeça em um único corpo. Para terminar, preste atenção nesse último parágrafo, gente. Prestem atenção nisso daqui. Portanto, se alguém afirma que não é por disposição do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o beato Pedro tem sucessores para sempre no primado sobre a Igreja Universal. Vou ler de novo, gente. Prestem atenção nisso daqui. Os três documentos falando a mesma coisa. Isso aqui é o magistério, o santo magistério da igreja, os três documentos corroborando um com o outro, falando a mesma coisa. Olha aqui. Portanto, se alguém afirma que não é por disposição do próprio Cristo Senhor, isto é, por direito divino, que o beato Pedro tem sucessores para sempre, no primado sobre toda a Igreja Universal, ou que o romano pontífice não é sucessor do beato Pedro em a mesma primazia, seja anátema. Então, aqui o documento do Papa Pio IX está falando exatamente que se alguém disser que não vai ter, que não tem sucessores para sempre,
de Pedro, ou quem está lá não é sucessor legítimo de Pedro, seja anátema. Tá? Isso aqui é o magistério da igreja, 3 documentos reconhecidos, 2 documentos, né? São encíclicas do Papa, a primeira ali do Papa Pio XII, a segunda do Papa Pio IX, e também a doutora da igreja Santa Catarina de Siena, os 3 afirmando a mesma coisa, a igreja sempre vai ter um sucessor de Pedro, mesmo que esse sucessor erre, continua tendo a mesma autoridade, Pedro é sucessor legítimo de Pedro. Agora eu vou mostrar para vocês 2 revelações marianas, né, dessa aparição mais famosa do Brasil, e também corrobora com outras aparições, tá? Essas Marias modernas de hoje em dia, que é só bagaceira, né? Só vem, né? Não é a mãe de Deus, tá, gente? Já falei isso, mas essa Maria aparece só para trazer bagaceira e colocar os católicos contra o clero da igreja, né? Nem que tenha que manipular textos. Pega texto ali, a encíclica do Papa ou uma fala e começa a manipular, né, para tentar jogar os fiéis contra a igreja. É claro, né, a aparição não vai ser reconhecida para dar um ar de coisa legítima, né, de algo legítimo. Fala assim, ó, o cabra que está ali no papado ali não é tão bom assim. Acho que nem sucessor de Pedro né? Disso, né? Nem sucessor de Pedro Então é claro que não vai reconhecer uma aparição que realmente é legítima. Esse aqui é o argumento que eles estão querendo inventar, tá bom? Prestem atenção agora nessas 2 revelações e eu quero que você, aparicionista, pense. Você que defende essas aparições marianas de um modo incondicional, né, que fica me pedindo a todo momento, ó, aponta uma heresia nas revelações, eu quero uma heresia. Eu mostro. Né? Ó, o Evangelho aqui de São Marcos fala que Maria Madalena foi quem viu Jesus Cristo pela primeira vez depois da ressurreição. A revelação mariana diz que não, que foi Maria, tem coisa errada aí, né? Não interessa se é uma coisinha pequena ou uma coisa grande, não interessa. O Evangelho está falando isso aqui, né? O Evangelho fala que o primeiro milagre de Cristo foi lá nas bodas de Caná. Ah, não, mas a aparição fala que foi quando ele era criança, então tem coisa errada. Mas assim, para quem está seguindo a aparição, não interessa mais o que a Bíblia diz, não interessa o que diz a igreja, não interessa o catecismo, é o que a aparição diz, tá? E prestem atenção nisso daqui, eu quero que você compare, você aparicionista, pegue os 3 documentos que eu acabei de ler e compare com essas 2 revelações, veja se procede, se corrobora um com o outro, tá? A revelação é essa daqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. A primeira, né? Eu vou colocar a primeira revelação, a mais recente, que é de 2022, tá? Diz assim: queridos filhos, a estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas vós não estáis sozinhos. Coragem! Meu Jesus caminha convosco. Pedro não é Pedro. Pedro não será Pedro. O que eu vos falo não podeis compreender agora, mas tudo será revelado. Opa, peraí, tem coisa errada aqui, né? Pedro não é Pedro, Pedro não será Pedro. Mas o que diz Santa Catarina de Siena? Diz que até o Jesus final sempre a igreja terá um sucessor de Pedro. E o Papa Pio XII diz a mesma coisa, que a igreja visível tem que ter um chefe supremo visível, que é o vigário de Cristo. E Pio IX, por sua vez, já diz que é anátema. Quem disser que o Santo Padre, o Papa, não é o Papa, não é o sucessor de Pedro, é anátema. O Santo Magistério está dizendo isso. Então, essa é a primeira revelação. Essa primeira revelação está corroborando com os 3 documentos que eu li? Ou está sendo antagônico? Prestem atenção nessa outra revelação, que ela é anterior, de 2008. Eu já li essa revelação aqui, tá? Queridos filhos, chegará o dia em que sobre a terra poucos serão os homens e mulheres de fé. A igreja andará sem Pedro e muitos procurarão seguir seus próprios pensamentos. Opa, peraí, a igreja andará sem Pedro, se já não estiver andando, né? Depois dos vídeos que eu vi aí essa semana, parece que
A igreja já está andando sem Pedro, tá? Os aparicionistas, em peso ali no magistério do Facebook, chamando o Papa Francisco de antipapa e anticristo, tá? Então você, o vidente, me desculpa, cara, eu vou falar uma coisa, você não sabe o que você está fazendo. Você não tem noção do que você está fazendo. Entra no Facebook. Eu estou falando para o vidente agora. Entra no Facebook, dá uma olhada nos seguidores da aparição, da sua aparição, o que eles estão fazendo nas redes sociais. Sabe por que eles estão fazendo isso? Por causa dos seus vídeos, da sua catequese. Tá? Não tem mais Papa, e o Papa que está lá é o anticristo, é o antipapa, não é sucessor de Pedro. Vou falar uma coisa, o sede-vacantismo hoje tem várias alas, tá? Tem o cabra que acha que é só até o Concílio de Trento, tem outros que falam que até Bento XVI, enfim, tem outros que falam que até Pio X, enfim. Cara, tem várias modalidades, assim, mas qualquer uma, se o cabra morre no sede-vacantismo, vai para o inferno. Não, o sede-vacantista não está em comunhão com a igreja. Se um aparicionista que está aí falando que o Papa Francisco é o anticristo, não é Papa, se ele morre amanhã, ele vai para o inferno. E a responsabilidade é de quem está colocando isso na cabeça dele. De um modo direto ou indireto. Tudo isso para tentar validar a tal da aparição. E tentar também, validar algumas revelações que não se cumpriram, tá, gente? Quando tem que inventar fake news, tem que inventar fake news, manipular texto, ou inventar uma teoria da conspiração para validar uma revelação, não vem de Deus, não é de Maria, tá, gente? Essa é a realidade, tá bom? Mas, voltando aqui para os documentos que eu acabei de ler, os três, Santa Catarina, do Papa Pio XII e do Papa Pio IX. Os três documentos corroborando um com o outro, Um fala exatamente que até o juízo final a igreja sempre vai ter um sucessor de Pedro com a mesma autoridade de Pedro, mesmo que esse sucessor erre. Tá? Não interessa. Tem a autoridade de Pedro. O outro documento dizendo que a igreja visível aqui na Terra, tá? Assim como tem a igreja invisível, quem opera é o Espírito Santo, a igreja visível tem que ter um chefe supremo. E esse chefe é o quê? É o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo, tá? E para terminar, nós temos ali o documento do Papa Pio IX, em razão do Concílio Vaticano I, dizendo exatamente que é necessário que sempre haja um sucessor de Pedro, tá? Quem instituiu foi o próprio Cristo. E aquele que nega a sucessão de Pedro ou diz que quem está lá não é Pedro, não é o sucessor de Pedro, que seja anátema. Ou seja, o cabra está no inferno. É a realidade, tá? O cabra está no inferno. Então, os três documentos reconhecidos pela igreja, eles estão aqui, no magistério, tá? Aí, do outro lado, tem a ala aparicionista dessas Marias modernas que estão aparecendo hoje em dia, que não tem nada a ver com a Mãe de Deus, Tá aqui falando o contrário do que tá aqui. É um antagonismo, tá falando não. A igreja vai caminhar sem Pedro, então nem sempre vai ter o sucessor de Pedro, tá? Agora eu pergunto para você, aparicionista, qual igreja você vai seguir? A igreja que caminha com Pedro, mesmo que esse Pedro não seja tão bonitinho, tá? Entende o que eu estou falando, tão bonitinho, tá? Que é aquilo que você imagina. Mesmo que esse Pedro aqui não seja tão bonitinho, o cabra é feinho, tá? Mas a gente continua com ele no leme, rezando para que ele não solte o leme de jeito nenhum. Ou você quer permanecer nessa igreja aqui que caminha sem Pedro? Essa aqui que caminha sem Pedro pode qualquer coisa, cara. O próprio vidente diz, não tem mais padre, nem bispo, nem papa. É só aparição. A aparição disse isso, acabou, virou regra, é dogma de fé para ele.
Ele falou, a aparição dele é dogma de fé. Gente, isso aí está... Eu nem vou falar nada porque realmente eu não tenho nem palavras. Como é que o cabra diz que uma aparição não reconhecida é dogma de fé? Não é, para mim não é. Se você é católico, não é dogma de fé. Você não pode, os dogmas de fé, todos eles, né, foram definidos pela própria igreja. Mas aqui a igreja que está caminhando sem Pedro aqui pode qualquer coisa. Por exemplo, eu não gosto, eu acho que Jesus Cristo ficar 30 anos sem fazer nenhum milagre, eu acho que isso é errado. Mas São João escreveu aqui, mas está errado isso aqui, viu? Ó, na verdade, Jesus Cristo, ele fez vários milagres. Aí começa com uma historinha em quadrinho, né? Começa com um roteiro pronto lá de que, nossa, e o pequeno Dimas conheceu Jesus quando era criança e viu um milagre e não sei o quê. Roteiro pronto, tá, gente? Aqui pode qualquer coisa agora. Qualquer coisa. E aí vem o que? Né? O malabarismo ali para tentar justificar essas coisas. Porque, não, mas a escritura diz isso, a aparição diz... Não, mas pode. Se é Maria que está falando, pode. Agora, do outro lado, não. Tem a igreja com Pedro, tá? Não é tão bonitinho assim. Tem erros? Tem. Só que essa igreja com Pedro, e o Pedro hoje é o Papa Francisco, tá? Está em pleno acordo com com os três documentos que eu li. De Santa Catarina, do Papa Pio XII e do Papa Pio IX. Como eu falei, o Papa não é tão bonitinho assim, não, mas o documento está dizendo que ele é o Papa. E está falando que nunca a igreja vai andar sem um sucessor de Pedro. E está falando, os documentos, os documentos, não os macabeus, tá? Os documentos. Os três documentos falando que, se você disser que o sucessor de Pedro não é sucessor de Pedro, você é anátema. Ou seja, você está no inferno, cabra. Tá? Você está no inferno. É a pergunta que eu estou fazendo para você, aparicionista. Principalmente para vocês aí do Magistério do Facebook, a todo momento dizendo que o Papa Francisco é o anticristo, dizendo que é antipapa, dizendo que não é papa, que não sei o quê. Cara, segundo o magistério da igreja, se você morre amanhã, você está no inferno. É assim que você quer seguir sua vida? É assim? Não adianta vir com historinha, não adianta vir com argumento. Se você está falando que o Papa Francisco não é sucessor de Pedro, ou se ele é sucessor não é legítimo, ou se ele é legítimo ele é o antipapa, você está indo contra o magistério. Indo contra o magistério, você está no inferno, cabra. E a igreja sem Pedro está aqui, velho. Você pode escolher a igreja sem Pedro, a igreja da aparição. Ali, como eu falei, pode tudo. O catecismo diz que até a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda gloriosa de Cristo, nada mais iria ser revelado no que, né, tange às revelações públicas, que são os evangelhos, ou seja, da infância de Cristo, a adolescência, o que aconteceu com Cristo, né, e com a família sagrada entre os 12 e 30 anos, tudo isso só será revelado na segunda vinda gloriosa de Cristo. Não vou entrar nessa questão do Apocalipse agora, tá? Tudo só vai ser revelado na segunda vinda de Cristo. Agora, tem a aparição mariana revelando coisas, historinha em quadrinho da infância de Cristo. Tá correto? Tá indo contra o catecismo. Então, tá aqui, são duas igrejas. Agora já concordei com a ideia de duas igrejas. Tem duas. Só que uma é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que caminha com Pedro, e a outra é apenas uma igreja da aparição mariana. Tá? Aqui pode tudo. Maria revelou, não interessa se está na Escritura, se está no catecismo ou está no magistério da igreja. Maria revelou, virou dogma de fé. Então, quer caminhar aqui? Continua. Aqui é com Pedro. Pedro não é tão bonitinho assim? Não, mas a gente caminha com ele, tá? Só que aqui está, né, de pleno acordo com o Santo Magistério. Aqui já
posso falar a mesma coisa, tá bom? Pensa aí, você que é aparicionista, pensa. Se você ainda continuar com essa ideia de que o Papa Francisco não é o Papa, é o antipapa, é anticristo, não é tão bonitinho assim, meu, pega o seu caminho na Igreja Sem Pedro, mas deixe nós católicos de fora disso, tá bom? Não fique enchendo o nosso saco não, tá? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.